tema de hoje: cansei, desisti, vou deixar rolar. Esse tema eu escolhi porque muitos comentários dando essa informação de uma certa forma, né? Dessa mulherada aí que desistiu, que tá num relacionamento, mas tá num relacionamento que ela não tá satisfeita com o relacionamento e desistiu de tentar mudar. Tá deixando rolar, empurrando com a barriga. É exatamente sobre isso que vamos falar. Os danos colaterais dessa decisão. Ok? E como a gente pode fazer, sim, as atitudes corretas para gerar mudança. E se você não me conhece, está me vendo na sua telinha pela primeira vez, eu sou a Jaque Gonçalves e estou em uma nova missão. Ajudar a você a transformar o seu relacionamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. E justamente para você que está em um relacionamento que não está do jeito que você gostaria e você desistiu de qualquer tipo de atitude para gerar mudança. É com você hoje que eu quero falar. Olha só, hoje eu não tô aqui para dizer para você que o seu relacionamento é perfeito, que você tá exagerando. Não é isso. Também não vou contar para você nenhuma solução mágica. Não existe nenhuma solução mágica. Mas quero passar para você algumas informações e algumas diquinhas para que eu possa influenciar você tomar sim uma atitude, tá bom? É bem sobre isso que eu quero falar com você hoje. Olha só, é super compreensível a gente simplesmente chegar uma hora e dizer, desisto. Não, desisto, não dá pra mim. Eu já tentei tantas coisas, eu já falei, já conversei, já fiz tantas coisas e simplesmente desisti porque não vejo mudança nenhuma acontecer. O que acontece? Primeira coisa, saiba que muitas mulheres como você se encontram numa mesma situação, cansada de tentar fazer mudanças e não ver nada acontecendo, tá? Você não está isolada nessa situação, ok? E o que acontece? Às vezes a gente gasta muita energia tentando a mesma coisa para ver se em algum momento gera resultado. Por quê? O que acontece? A gente fica tão mergulhada no problema, na crise, às vezes, do relacionamento, ou naquela situação que não chega a ser uma crise, mas é desconfortável, não está do jeito que você gostaria, né? Aqui a Conceição já subiu, né? Que o marido dela não liga para ela, ela só deixa aí a vida rolar. O que acontece? Às vezes a gente realmente fica muito cansada, como eu disse para vocês, de tentar e não ter o resultado. Isso muitas vezes acontece porque a gente fica tendo as mesmas tentativas e esquece de sair do problema, enxergar algumas situações que poderiam sim serem mudadas, tá? Então é importante a gente, antes de mais nada, entender que a gente está cansada não porque fizemos tentativas assertivas, e sim porque tomamos atitudes que não iam dar resultado. E sim, é muito cansativo, não só pela energia depositada em si, nas conversas, nas tentativas, mas também por não ver resultado. Porque aí junta o cansaço emocional, o cansaço psicológico de toda a situação. É natural, então, que diante deste cenário, você pense em realmente desistir. Mas olha, você realmente vai desistir sabendo que tem sim passos assertivos para você fazer para conseguir transformar esse relacionamento como você gostaria de viver esse relacionamento? E olha, como eu disse para você, não é nenhum passo mágico, tá? Não é nenhum passo de mágica, não é nada disso. São
algumas atitudes que em conjunto vão gerar essa mudança no seu relacionamento. Antes de mais nada, eu preciso te dizer que requer persistência, insistência. Requer também um pouco mais da sua paciência, que sim, eu sei, tá mais do que no limite, né? Tiveram aí anos, tempo aí de paciência e eu tô te pedindo mais um pouco. Mas dessa vez eu tô te pedindo um pouco de paciência para que você tenha a oportunidade de agir assertivamente. Entende? O que acontece? Quando o relacionamento da gente não tá como a gente gostaria que ele estivesse, a gente não pode simplesmente achar que as mudanças vão acontecer depois de uma única conversa, depois de uma ou outra tentativa, que não são as tentativas corretas. É importante a gente entender que tem alguns passos que precisam ser respeitados e sim dados. E você é capaz. A primeira coisa que você tem que fazer é simplesmente enxergar os pontos que estão realmente ruins no seu relacionamento. Provavelmente você já sabe de cor. Então agora eu te faço um convite para você trazer qual é a base, o que aconteceu para que esses comportamentos sejam dados. Sejam por seu companheiro, seja por você, porque hoje eu quero te dizer o seguinte, que às vezes também a gente precisa enxergar se a gente não está fazendo por onde ter essas consequências dessas atitudes do companheiro. Então, é importante você olhar como se você fosse assistir um filme, assistir uma série. Então, você olha como espectadora na história do seu relacionamento, desde o início até o ponto que ele está hoje. Não importa se esse ponto você é a pessoa que está em um relacionamento com crise ou que o seu relacionamento ele só não está do jeito que você gostaria que ele estivesse. Você não está feliz, realizada neste relacionamento e você sim gostaria de mudança. Não importa em qual ponto você está dessa situação que não está favorável no seu relacionamento. Saia de cena e enxergue todo o contexto como uma espectadora mesmo. E aí eu te faço um convite de você começar a analisar como uma pessoa de fora, o que você poderia melhorar nesse seu comportamento para que ajude o seu relacionamento a ficar mais próximo daquilo que você gostaria que ele estivesse. Embora você identifique que você tem aí algumas situações, comportamentos que são muito danificados, danosos, como ontem na live de ontem eu falei para vocês, né? São comportamentos que danificam, corroem o relacionamento. Embora você já identificou que o seu companheiro que tem esses comportamentos, olha, analisa esse relacionamento de fora, olha o seu relacionamento como se realmente ele fosse uma série. Olha o que a mocinha faz, como ela age, como ela reage. Como mocinho, o seu marido, o seu companheiro é o mocinho, tá? Como ele age, como ele reage. Quando que surgiram esses comportamentos, essas situações, como ela surgiu? Como aconteceu de você sair do cenário de um relacionamento bacana, obviamente no início, e aí chegar em um ponto que você não tá mais feliz, não tá mais satisfeito. Quais foram as ocorrências? E aí você olhando como uma pessoa de fora, como uma espectadora mesmo, vai anotando, vai percebendo o que foram essas atitudes que trouxeram esse relacionamento onde ele está hoje. E dentre essas atitudes, o que cabe a você de algumas mudanças, tá? Ontem eu comentei com vocês, aliás, já comentei algumas vezes. Quando a gente começa a ter realmente mudança, o nosso companheiro enxerga essa mudança e ela vê que ele percebe que é uma mudança contínua, que não é num dia. Ah, ela tá assim, mudou, mas já ela volta. Ela não vai conseguir segurar muito. Ele fica nessa expectativa. Então, você é uma mudança contínua, frequente. Você vai gerar mudança e uma bandeirinha para o seu companheiro, como eu disse ontem, amarela. Opa! Realmente alguma coisa aconteceu porque ela tá mudada.
Então, você enxergar esse relacionamento de fora e ver onde você pode fazer diferente para que ele não piore a situação que está e que aos poucos também ele vá melhorando até o ponto de chegar para ficar do jeito que você gostaria que o seu relacionamento estivesse. E aí, algumas diquinhas para você gerar essas mudanças em você e no seu relacionamento. A primeira, óbvio, é fazer essa análise, como acabei de falar para vocês. Depois ter um autoconhecimento paralelamente a isso, ver realmente o quanto você não está contribuindo para essa situação. Muitas vezes eu já falei para vocês o que acontece. Às vezes a gente tá de saco cheio, porque é muito tempo tentando, muito tempo conversando e não vê as coisas evoluindo. E aí o que acontece? Você fica cansada, fica de pavio curto, fica estressada, fica com aquela tolerância zero. E aí, quando você menos percebe, você é daquela pessoa que responde de bate-pronto, tem aquele pavio curto, não tem paciência com nada. Por quê? Não é que você é assim, mas é que você tá saturada. Você tá saturada, tá cansada. Infelizmente, por conta dessas tentativas, dessas conversas que não foram feitas da maneira que deveriam serem feitas. Foram feitas possivelmente com apontamentos. Porque você é assim, porque você faz isso, aquilo, enfim, esses são apontamentos. Ao invés de você focar, como eu digo sempre, focar nos seus sentimentos e nas consequências. Essa é uma conversa assertiva. Já ensinei para vocês também a desabafarem através de uma carta, manuscrito mesmo, papel e caneta. Digitar não é a mesma coisa. Papel e caneta. Desabafar numa carta. Porque aí, o que vai acontecer? Você vai começar a se sentir mais aliviada antes mesmo dessa conversa. E você vai conseguir alinhar suas ideias melhores. Como eu digo, quando a gente coloca para o papel, a gente também começa a ver que aquilo que eu estava achando que era complicado, grave, na verdade não é. Sou eu realmente que estou cansada, tá difícil. Entende? Então, quando você coloca no papel, é mais fácil de você refletir sobre tudo aquilo. Não é para você decorar o papel para ir conversar com o seu companheiro, seja seu namorado, seu marido, enfim, não é isso. Mas é para você coordenar as ideias, tá? Então, essa é a base para uma conversa assertiva. E eu duvido que você tenha tido nessa pegada. Duvido. Foram exatamente algumas sequências, porque não é só uma vez que dá para conversar. Não, gente. Não, deixa eu falar, não é só uma vez que você vai fazer essa conversa. Você vai fazer essa conversa, vai conversar com ele, vai passar, aí ele vai melhorando. Aí o que vai somando a isso? Essa sua mudança no seu comportamento. Lembra que tem a mudança do seu comportamento. E aí ele vai vendo que de fato você mudou. Ele vai vendo que você tem aí alguma coisa, que você tá acontecendo alguma coisa porque você realmente disse que essa era uma situação difícil e que você estava sentindo magoada, que essa mágoa estava diminuindo o seu amor, por exemplo. Nessa conversa você vai passar isso. Como eu disse já para vocês, numa conversa a gente passa os nossos sentimentos, as consequências que essas ações que estão conturbadas, não são conturbadas, mas elas trazem, né, essa falta de harmonia no relacionamento. Então você vai passar as consequências e vai passar que não tem como viver por muito mais tempo em um relacionamento onde ele vai minguando. Porque você merece ser feliz e quer viver em um relacionamento feliz e quer que o seu companheiro esteja feliz nesse relacionamento. Não é que você esteja ameaçando o relacionamento, em nenhum momento você está fazendo isso, mas você tem que deixar claro nessa conversa que os sentimentos eles precisam serem alimentados, que você precisa viver em um relacionamento com harmonia, com paixão, com companheirismo, cumplicidade, que é este tipo de relacionamento que você procura e quer contribuir para que ele aconteça. Nessa mesma conversa, eu quero colocar aí um outro ponto para vocês anotarem aí para colocar nessa conversa. Traga do seu parceiro o que você poderia fazer, no ponto de vista dele para ter realmente um relacionamento mais bacana.
Nessa hora, querida, não é o momento de você ficar debatendo o pensamento dele, o achismo dele, ok? Entenda que ele talvez não tenha o mesmo conhecimento que você está tendo aqui. Então, talvez ele possa ir direto para os apontamentos, ir para apontamento com você. Tudo bem, enxergue isso como um ponto para você, um ponto de partida para você melhorar em algum comportamento para o melhor do seu relacionamento, entende? É uma analogia que eu vou fazer aqui agora. Quando eu fazia balé, eu tive uma professora muito brava, muito brava. E aí foi até uma mãe de uma das meninas que veio e explicou pra gente, olha, a tia Kátia, ela é brava, mas ela não é brava com você, é para que você seja uma bailarina melhor. Então, quando alguém no relacionamento às vezes não tem a assertividade em passar as mudanças que poderiam serem feitas, entenda que não é para te ofender, mas sim para viver um relacionamento melhor, para que você melhore como pessoa, como mulher, como esposa, como namorada, noiva dentro deste relacionamento. Entenda dessa forma, é muito melhor, tá? E aí, você fazendo esta conversa, você tem que persistir nessa mudança de comportamento. Jaque, mas como assim mudança? Simplesmente, você vai começar a trabalhar o seu ponderamento, a sua emoção desse pavio curto, baixar essa emoção. Você vai começar a se cuidar mais. Vai começar a ter foco em você. Eu falei um pouco disso aqui ontem. Se você não assistiu a live de ontem, se eu não me engano, eu já subi. Se eu não subir, me dá um tempinho, porque ela já tá pronta para subir. Eu subo ainda hoje. Já tá direitinho aí para subir. Porque é importante você entender que essas mudanças, elas vão ajudar a você ter o relacionamento que você gostaria de ter. Jaque, mas por que eu vou fazer isso? Vocês sempre me trazem isso. Porque um dos dois tem que tomar uma atitude para o relacionamento ficar ao ponto que vocês gostariam de viver. Então, tenha você essa atitude. É claro que essa conversa poderia ser com ele. Seria uma outra pegada, porque quando a gente fala com homem é diferente de falar com mulher. Eu teria que ser, por exemplo, um pouco mais pragmática, né? Mais objetiva, ok? Aqui, nós mulheres, nós precisamos de um contexto maior. A gente gosta das informações, dos detalhes das informações, para que a gente comece a refletir, tá? Resumidamente, minhas queridas, o que a gente precisa entender é que, sim, tem esses pontos que você pode melhorar no seu relacionamento, tendo essa conversa, tendo essa mudança de comportamento, né? Tendo aí um pouco mais de paciência e relevando, tendo calma, tranquilidade, sempre respeitar, tentar evitar as discussões ao máximo. Quando você vê que vai começar uma discussão, se afasta, porque quando a gente começa a discutir, as nossas emoções se elevam e o nosso córtex pré-frontal não funciona como ele deveria funcionar, não funciona na sua melhor performance. Então não é o momento para você discutir, por isso que a gente fala o que não deveria, por isso que às vezes a gente age como não deveria agir e depois se arrepende. Tem todo um porquê por trás disso, ok? Então, tente evitar ao máximo. Eu sei que às vezes é difícil, mas tente evitar ao máximo ou cortar. Começou a cortar o quanto antes, para que depois, se for o caso, você venha retomar essa pauta com o seu companheiro, mas de uma maneira mais equilibrada, onde você tenha maior poder ali de raciocínio lógico, de decisão, ok? Tem o seguinte, é importantíssimo você entender que quando a gente decide não ter mudança alguma, quando a gente decide que simplesmente vai deixar rolar, o que acontece? Às vezes a gente esquece de ponderar, de ter uma visão mais abrangente. Se a gente deixa como tá, a gente deixa brechas gigantes nesse relacionamento para ele ser dissolvido da noite pro dia. Às vezes com uma outra pessoa entrando, e aí a gente culpa essa outra pessoa, culpa o companheiro, quando na verdade é uma junção de coisas. Ah, então quer dizer que ele não tá errado numa traição? Tá. Claro que tá, mas teve brechas para que isso acontecesse.
Ou então não precisa entrar um terceiro. Chega uma hora que você está empurrando com a barriga, o relacionamento está ruim, a tendência, se você não fizer nada, é piorar, não importa quanto tempo ele esteja ruim. A tendência, se não fizer nada, é piorar. E um dos dois pode dar adeus. O homem, quando ele está em um relacionamento infeliz, ele fica por um período muito menor do que uma mulher, tá? Muito menor. Para ele sair de casa, basta uma saia. Entende? Basta uma mocinha nova aparecer e dar atenção, ele vai falar: meu relacionamento tá uma porcaria. E ele sai. É difícil um homem sair do relacionamento quando não tem uma mulher junto. Mas é muito difícil um homem sair de um relacionamento quando o relacionamento está muito bom, está maravilhoso. Ele não sai. Mais do que não sair, ele não tem vontade de ter outra pessoa. Então, quando vocês perguntam pra mim, Jaque, inclusive já fiz até uma live disso, como blindar um relacionamento, busque ter um relacionamento maravilhoso. Só que para você ter um relacionamento maravilhoso, é necessário que você faça a sua parte. Ele não vai ficar maravilhoso, um conto de fada, se você não fizer nada. Gente, isso é coisa do início do relacionamento. Porque no início do relacionamento, o que acontece? Nossa tolerância não tá lá embaixo. O nosso pavio, ele não é curto, ele é gigante. Então, compara a pessoa, a mulher que você era no início do relacionamento com a mulher que é hoje. O quão menos paciente possivelmente você esteja hoje. O quão mais irritado e pavio curto você esteja hoje do que no início do relacionamento. Quantas vezes mais você tentava agradar o seu companheiro? Quantas vezes mais você se policiava para ser uma pessoa melhor no relacionamento quanto hoje? Ainda que o relacionamento tenha chegado a essa situação por conta de comportamentos ruins, vamos dizer assim, do companheiro, existe essa participação da gente. Eu também vivi uma grande crise no meu relacionamento. Uma grande crise. O estopim eram as grosserias do meu marido. Eu também me sentia sozinha no relacionamento. Eu também cheguei a pensar em desistir. Nunca empurrar com a barriga não é meu perfil. Quem me conhece sabe disso. Mas pensei em desistir. Gente, eu já tinha todas essas informações que eu passo aqui pra vocês. Hoje eu já tô na minha 31ª live, se eu não me engano. São mais de 30 lives. Eu já tinha. Acontece que quando a gente tá mergulhada no problema, a gente só enxerga o problema. Até uma hora que eu falei, opa, não dá. Preciso parar pra pensar e tomar, de fato, atitude para eu mudar esse relacionamento ou vai ser o fim. E eu vou perder a minha família, eu já tinha filho. E a gente não quer isso. Quando a gente casa, a gente quer que dê certo. Então a gente começa a parar para pensar e criar uma estratégia. E sim, independente não, mesmo que a crise estava baseada nesses estopinhos das grosserias, sabe? Eu tenho dificuldade em lidar com pessoas que alteram o tom de voz para falar, enfim, né? E aí o que acontece? Mesmo que esses comportamentos eram deles, eu fui mudando alguns meus, como a forma de absorver as situações, com a forma de reagir. Fui tendo essas conversas assertivas, tive umas 2 ou 3 na época da crise, até o dia da chave da mudança, porque tem o dia D, Então, o dia D é o dia da decisão, aonde você vai dizer para o seu companheiro, quando isso não é agora, quando você tiver já diversas atitudes assertivas, ter tido essa mudança comportamental, aumentado a sua paciência, o seu pavio ficar longo, você começar a ficar mais próxima daquela mulher que era no início do relacionamento, aí, se o seu companheiro, provavelmente ele ainda vai ter algum comportamento que leve o relacionamento a esse cenário ruim. Então vai chegar o dia da conversa que eu chamo do dia D, que você vai dizer, olha, eu já fiz isso, nós até evoluímos, mas ainda estamos longe de ter um relacionamento o qual eu quero estar nele. Então, eu não vou conseguir ficar nesse relacionamento se não tiver uma mudança já. Então, é o checkmate, é o dia D. Tem esse dia, eu tive, e nesse dia D, meu marido começou uma mudança drástica, porque eu já disse para vocês,
No relacionamento, o homem, nós mulheres tendenciamos a deixar sempre claro, isso é assertivo, o quanto amamos, o quanto o relacionamento é importante pra gente. E eles vão se sentindo seguros, o que é bacana. Só que tem um efeito colateral às vezes nisso, que é o homem acreditar que nunca vai nos perder. Então deixar claro que sim, nós somos passíveis de ser perdidas, que o relacionamento vai acabar se não gerar uma atitude. E por que essa conversa, quando você falar, isso tem que ser no final, depois das suas mudanças? Porque vai ter que ser associada às suas mudanças, para ele ver que não é de uma boa da boca para fora, que você já teve mudanças, que você não tá mais se comportando como antes. Entendeu? Que é para aquilo que você tá falando, fazer valer. Então, se você pega, depois que você fizer tudo isso, tiver essa conversa, você não vê mudança alguma no seu relacionamento, eu sugiro para você cair fora e não ficar empurrando com a barriga. Porque você merece viver um relacionamento feliz. Um relacionamento onde você se sinta realizada. Hoje eu vivo realmente uma grande história de amor com meu companheiro. Ele fala, quando eu coloquei esse nome, ele falou assim, isso daí parece novela. Eu falei assim, mas é porque é verdade. As pessoas acreditam que a gente não consegue, não é passiva de viver uma vida maravilhosa. E é possível. É possível você ter um relacionamento, uma vida maravilhosa e com alguns probleminhas de vez em quando. Porque nem tudo são flores. Agora, o que não dá para ser o contrário, ter uma vida horrorosa, um relacionamento horroroso ou ruim e de vez em quando ser bom. Aí não presta, não vale. Não se deixa acomodar nessa situação. Faça a sua parte porque tem como fazer e veja essa mudança ir transformando no seu relacionamento. Se não tiver nenhuma mudança, e seja realista com isso, comece a trabalhar a sua independência em todos os sentidos para que você se dê a oportunidade de viver uma história de amor então com uma outra pessoa. Mas não adianta você querer fazer isso sem ter essas mudanças antes. Sabe por quê? Porque senão você vai levar todo esse seu vício comportamental, que são ruins, todas essas características da sua personalidade que não são tão legais, tão assertivas para o relacionamento, você vai levar junto com você em qualquer outra relação que você tiver. Então tem que ter essas mudanças. O problema muitas vezes é a gente não querer parar para enxergar esse nosso comportamento, alguns dos nossos comportamentos que poderiam ser mudados e gerar uma situação mais assertiva para o relacionamento, mais qualitativa para o relacionamento. A gente realmente, por conta de ser assim muito gritante os erros, os equívocos comportamentais do nosso companheiro, a gente joga toda a responsabilidade para ele. Quando tem a nossa responsabilidade, eu disse para vocês, de permissão, de agir, de reagir. Se você não quer terminar o seu relacionamento, você precisa mudar. Porque senão o seu relacionamento ele vai acabar, não importa a idade do seu marido. Recentemente, eu tive uma mensagem, um texto enorme de uma senhora que te falou que tinha ouvido dois vídeos meus e que falou, lamento ter ouvido só agora, porque eu com mais de 60 anos fui deixada pelo meu marido. Então, não importa. Chega uma hora, se o relacionamento tá ruim, uma hora esse homem tem coragem, ele vai embora. E se você não quer que isso aconteça, tome uma atitude antes que seja tarde. Tem sim como mudar, tá bom? Comece a mudar a sua forma de agir, sua forma de reagir, de absorver, de entender. Aumenta o seu pavio da tolerância. Tenha uma conversa assertiva, mostrando os seus sentimentos, as consequências das coisas que acontecem no relacionamento, na vida de vocês por conta desses comportamentos que não são tão bacana, ok? E comece a trabalhar melhor hoje você, para que você se aproxime mais daquela mulher do início do relacionamento. Se aproxime mais, traga de volta como era você no início do relacionamento, o seu nível de paciência, de tolerância, de assertividade, de doação, de queridice, de amor. Não merece viver um relacionamento empurrando com a barriga.
Não dá, não dá. Porque se você deixar rolar, o que vai rolar é o fim do seu relacionamento. Eu já disse isso pra vocês. Homens não ficam por muito tempo em um relacionamento ruim. Ele vai ficar até o dia que chegar uma outra pessoa. Essa outra mulher vai tirar o seu marido de você se você deixar as coisas acontecerem, as coisas rolarem só e não tomar uma atitude. Então tome sim uma atitude, tá? E não esqueça do que eu sempre falo. Foco também em você. Foco em você, na sua saúde emocional, na sua saúde física, na sua autoestima. Se preocupe com você, o carinho, o amor, a atenção que você dá a toda a sua família, dê também a você. É importante você trabalhar e sempre estimular a sua autoestima, o seu auto-amor. É muito importante isso. É muito difícil a gente ser valorizada quando nós mesmos não nos valorizamos. Tá bom?